Quando eu era criança pequena em Berlim, uma das brincadeiras e uma das coisas a gente se divertir era numa situação extremamente dramática para Berlim. Berlim sofreu uma blocada em alemão, um cerco do exército russo, uma das forças de ocupação de Berlim, mas eles eram donos, entre aspas, soldados que mandavam, o país que mandava numa parte de Berlim e no cerco, e na Alemanha, que depois foi chamado Alemanha Comunista. Berlim era uma enclave, era uma cidade cercada por russos. A metade da cidade era russo e o entorno de Berlim também. Aí começava a Guerra Fria. E na briga, sempre quando tinha briga entre americanos e russos, Berlim sofria. Então, os russos fecharam Berlim. E tinha alguns caminhos que vinham da Alemanha Ocidental, Alemanha Livre, para Berlim, para abastecer Berlim, de trem ou de caminhão. Eles fecharam. Era dominado por eles, quem mandava naquela parte era ele. Fecharam. E como que vai alimentar uma cidade de 3 milhões de habitantes? Aí nasceu uma coisa chamada Luftbrücke, que quer dizer ponte aérea. Foi lá onde nasceu a palavra ponte aérea. Os americanos se mobilizaram e começaram a fazer a ponte aérea. Hoje, avião subir e descer em 5 minutos em Congonhas é moleza. Na época, em Tempelhof, Berlin-Tempelhof, descer, eu estou emocionado. Descer e subir avião a cada 2 minutos, avião de hélice, não era jato, não tinha jato, nada. Subir e descer, organizar isso. Os americanos alimentavam Berlim pelo ar durante 7 ou 8 meses. 3 milhões de pessoas. Tudo, desde manteiga, água, tudo que você precisa para alimentar uma cidade, eles fizeram pela Luftbrücke, ponte aérea. E um piloto americano teve a ideia de montar pequenos paraquedas de papel ou de pano e colocar doces. E quando sobrevoava Berlim, os aviões descendo, e a molecada em cima dos escombros, a molecada ia nesses escombros para ficar mais perto do avião. Eu era um desses moleques que ficava esperando que os pilotos jogassem esses pequenos paraquedas com doce. Isso era uma brincadeira muito gostosa e eles fizeram isso durante meses. Isso foi uma coisa bastante marcante na minha vida. Foi. Isso aí. A gente brincava com isso, mas era muito sério. Porque não era problema meu. A minha mãe nunca deixou faltar nada. E a gente não sabia na época o quanto era complicado, né? Já tinha racionamento de comida, de bebida, tudo, mas eu, graças a Deus e graças à minha mãe principalmente, que estava sozinha, porque meu pai estava no campo de concentração, então ela me criou muito bem. Ela foi uma guerreira. Até aproveito para prestar uma homenagem a Dona Elsbeth. Mas é isso aí.
A época pós-guerra, Berlim foi muito complicada, né? Com 5, 6 anos, eu andava pelas ruas cantando a parada de sucesso da AFN Network, American Forces Network, que era a rádio dos soldados americanos, uma dessas forças aliadas que ocupavam Berlim. AFN News from major American networks and wire services is next. It's 2 o'clock in Berlin. Que Berlim era dividido em setores americanos, ingleses, franceses e russos. Eu morava no setor americano e gostava muito de escutar essa rádio. E comecei logo a cantar esses sucessos. Andando pela rua, cantando no inglês mais que fajuto, mas a parada de sucesso eu conhecia. E o pessoal começava a jogar coisas, moedinhas, doces, eu achava ótimo. Essa foi a minha diversão, uma dessas diversões, logo depois da guerra, em 1950, por aí, 51, 52. A minha mãe teve uma influência muito grande na minha carreira. Ela, em 1956, ela chegou em casa com um disco, 78 rotações, aqueles de acetato, e falou o seguinte: filho, eu comprei esse disco de um cantor que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, você vai gostar dele. Você vai gostar, cantar a música dele, tenho certeza absoluta. E a música realmente hoje faz parte do meu show. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, now go cat go. Don't you step on my blue suede shoes, for blue suede shoes. Primeiro grande sucesso do Elvis naquela época. Assim entrou Elvis na minha vida, graças à minha mãe. Tenho sim. Tenho um amor de infância. Eu tinha 12 para 13 anos. Eu tinha uma vizinha maravilhosa, linda. O nome dela é Heidi. E era vizinha de porta. E ela fazia festas na casa dela. Festas para jovens, adolescentes, né? Eu tinha 13 anos, ela tinha 16, 17 anos. Era quase uma outra geração. Mas ela me convidava para as festas. Eu achava ótimo. Eu cantava música do Elvis e dançava, imitava o Elvis, né? E a molecada achava ótimo. Quando acabava de me apresentar, ela me convidava para ir embora. Porque não fazia parte da turma dela, da idade. Da turma sim, mas não a idade, né? Era pivetinho e ela já era adolescente e os convidados também eram da mesma idade dela. Então, frustradamente, eu ia para casa, pegava meu violãozinho, colocava no saco e ia para casa. Escutando da minha casa o pessoal se divertir. Era uma certa frustração, confesso. Completei o ginásio e os meus pais achavam que eu tinha que estudar, achavam eles certinho, porque eu sempre queria cantar. Você pode cantar, mas você tem que estudar. Então eu fui para uma cidade chamada Bremen, comecei a trabalhar numa indústria, trabalhava como aprendiz e de tarde e de noite eu estudava na faculdade, me formando em administração de empresa. Eu tenho uma coisa bacana. Bremen era perto de Hamburgo. E em 1960 eu fui para Hamburgo.
no Star Club. É uma boate no porão, porque me falaram que tinha uma turma lá da Inglaterra se apresentando lá. Entrei lá e realmente era uma coisa bem pós-rock and roll. Era uma turma com cabelo meio esquisito, compridão. A gente usava topete ainda. Eles usavam corrido assim e faziam um som meio diferente, né? Aí eu perguntava como que chama a banda. Eram os Beatles. Ainda na formação original, não tinha Ringo Starr. Era um outro baterista, mas era a primeira formação dos Beatles e foi um sucesso enorme, mas totalmente diferente daquilo do rock que a gente conhecia. Então eu tive o prazer de conhecer os Beatles, bem no começo, em Hamburgo. Início da minha carreira foi em 1964. Fiz um teste numa gravadora. Eu lembro até a música Hello Mary Lou, Nelson, como é que é? Ricky Nelson. Hello Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Essa música eu cantei e o pessoal gostou. Falei, olha, vamos nessa. Aí ganhei meu primeiro contrato para gravar, então, meu primeiro disco. Na época, a Alemanha tinha a mania de pegar título em inglês e eu cantava em alemão. A música chama-se Come Home to Me, Volta para mim. Come Home to Me, so ist die schöne Zeit. Ou seja, você começa em inglês e depois você vai para o alemão, que fazia sucesso, né? Então foi a minha primeira gravação. E o compositor também tem uma história para contar dele. O compositor dessa música chama-se Rudi von der Dovenmühle. Ele era compositor de uma das músicas alemãs mais famosas no mundo todo. Uma música... Ja, ja, das ist die Liechtensteiner Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Ja, ja. So eine Liechtensteiner Polka, die macht Rabatz, mein Schatz. Essa foi a composição dele. Então, essa foi a minha primeira investida no showbiz europeu. Comecei a fazer televisão, isso me divulgou, vendeu discos, aí foi um começo legal. Tenho parentes no Brasil, em São Paulo. E eu mandava todo o material que eu tinha, eu mandava para o meu primo, o Renato. Na verdade, quando minha mãe viajou para a Alemanha para visitar o irmão dela, pai do Ted, eu falei para minha mãe, faça um convite para o Ted vir ao Brasil. E falou, olha, Ted, você poderia ver a possibilidade de você vir para o Brasil. Naquela época não era muito fácil você falar por telefone. Ele mandava, obviamente, os discos que ele gravava, ele mandava um pouco da história. E eu recém estava começando como estagiário numa empresa. Quer dizer, na época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Então eu tinha que mandar o material para ele, demorava um mês para chegar aqui, em pacotinho, bonitinho e tal, porque a comunicação era bem mais complicada do que hoje. Mas mesmo assim a gente se correspondia sempre. E a gente vai colocar ele na Jovem Guarda, é a minha ideia. Falei, olha, eu acho que você poderia fazer sucesso no Brasil. Nós estamos falando em 1964, 65. Eu não tinha nenhum conhecimento, toda a minha formação era mecânica, né? Pelo trabalho, pela minha formação de engenheiro mecânico. Eu achei interessante, sabe, que ligar provavelmente aquilo que ele fazia na Alemanha com a Jovem Guarda do Brasil, muito embora não tinha nenhum estrangeiro cantando. Essa foi a ideia de entender mais ou menos e de se aproximar
da Jovem Guarda com a capacidade que o Ted tinha de cantar. Ele é o cara de pau, né? Ele não é do meio, não é empresário, não é nada, mas ele é muito comunicativo, muito carismático e realmente cara de pau. Ele foi, com meu material embaixo do braço, conseguiu uma audiência, um papo com Marcos Lázaro, todo poderoso. Marcos Lázaro era um empresário da época, ele era o melhor empresário da América do Sul, né? E que tinha os melhores artistas da rua, e era muito difícil encontrar com ele. E eu resolvi topar o desafio, peguei o endereço do Marcos Lázaro, e lá me coloquei, na época era frio, coloquei um pacote, e eu levei esse meu cachimbo, e consegui, na recepção do Marcos Lázaro, ele disse que não tinha tempo para mim. A hora que abriu a porta, eu pus o pé na porta, não deixei fechar. Falei, Marcos, posso falar com você? Ele me olhou, o cachimbo na boca, pô, esse cara deve ser importante. E me recebeu. Eu sentei na frente dele, eu tinha todo o material na mão, falei, eu estou vindo aqui, se desculpa essa forma, mas eu queria apresentar para você um cantor alemão muito bom, chamado Ted Lee. Eu acho que você vai ter muito sucesso se ele conseguir, se você colocá-lo junto na Jovem Guarda em algum show de televisão. E não que o Marcos Lázaro gostou, isso foi minha sorte. Aí meu primo falou, olha, ele topa, se você vier para o Brasil, você vai fazer toda a programação musical da TV Record. O Ted tem uma vantagem muito grande com muitos cantores, ele tem uma voz muito boa, ele tem uma capacidade musical de elevar as notas de acordo com a música, então ele sabe muito bem como faz. Aí eu pedi para ele informações. O que é TV Record? Porque na Alemanha eu não conhecia a TV Record. Aí ele me explicou, me falou os nomes. Tá bom, você poderia me dizer o que esses caras fazem? Roberto Carlos? Quem é Roberto Carlos? Não, Roberto Carlos é isso. Aí ele me contou, ele me contou o perfil dos programas. Aí me entusiasmei. Então, tem uma audiência grande, ele falou total. Eu conheço. Como eu te falei, a comunicação na época não era igual hoje. Hoje, se eu quero assistir uma TV em alemão, Itália, Rússia, não sei, é a coisa mais fácil do mundo. Mas na época, não. E aí me entusiasmei, eu falei, olha, eu vou. Aí eu vim para o Brasil em fim de 1966. O meu primo me levou para o Clube Hebraica, em São Paulo, um clube muito tradicional, e tinha um baile. E eu consegui os convites, e nós fomos para lá, e estava lá tocando, etc., o pessoal cantando. E aí tocava uma banda muito boa, ele é muito cara de pau, como eu falei, vou repetir, cara de pau. Ele foi falar com o maestro lá. Tem uma pessoa que veio da Alemanha me visitar, e é um cantor muito famoso para a Alemanha. Ele não quer, por favor, não fale nada, porque ele não quer, ele veio aqui para passear. Cara de pau tem que ser assim. Não teve dúvida, o maestro me chamou para cantar. Eu tinha já combinado com o Ted essa estratégia. Ele falou, sem boca, eu falei, sou, então vamos lá. E anunciou o Ted Lee. Aí eu cantei algumas músicas. Com uma capacidade, ele foi aplaudido em pé por todo mundo que estava lá. E como sorte minha, tem um empresário artístico, que era o empresário da banda, e ele gostou da minha apresentação e perguntou para meu primo, ele não falava português, né? Contou um pouco do que ele estava fazendo e eu fui traduzir ao lado. Perguntou para meu primo se ele toparia que ele me representasse no Brasil, tal, como meu empresário. Gostaria de empresariar esse rapaz. E eu topei. E aí eles fizeram um acordo e aí começou a minha carreira, cuidado pelo Mário Bonfilho, um grande empresário da época, e se tornou um grande amigo, mais que amigo, pai. Ele me deu muitos conselhos. Eu precisava exatamente isso, porque era jovem, num país diferente, não falando português,
ele me acolhia muito bem, a família dele também me acolhia muito bem, e ele é um profissional muito competente também. O Mário Bonfilho me levou para gravar meu primeiro disco, e foi numa gravadora, uma das mais importantes gravadoras da época, RCA Victor. Só tinha fera gravando lá. Na época era muito importante você ser contratado por uma gravadora potente. Por quê? Porque por causa da divulgação. Na época chamava-se isso catituar disco. Divulgar o disco junto às rádios. Hoje não, você coloca no Spotify. Hoje tem outra comunicação. Eu sempre comparo estas duas maneiras de comunicar, porque na época não tinha, só tinha isso. Então tinha os divulgadores, e o Mário se informou como que seria trabalhado o meu disco. Me deram uma cobertura muito boa. Gravei meu primeiro disco. Foi uma música chamada Mona Lisa. Well, Mona Lisa, Mona Lisa, man, I've named you. Well, Mona Lisa, man, I've named her. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely, man, I've named her? Well, that Mona Lisa is stranger than a smile. I'm just too cold and lonely. Mona Lisa, do Nat King Cole, na versão rock and roll. E com essa música, eu fui para a TV Record, para fazer meu primeiro programa na TV Record. O Mário era muito amigo do Marcos Lázaro, do diretor artístico da TV Record. Isso, evidentemente, potencializou a possibilidade de eu me apresentar na TV Record. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fui para a TV Record para fazer meu primeiro programa na TV Record. E foi do meu amigo Rony Fon. Eu conheci no meu programa de televisão, em 1967, e me impressionou com aquele timbre, aquele vozeirão. E eu comparava, inclusive, com Elvis Presley. Ele tinha o mesmo timbre, era como se ele estivesse cantando ao meu lado. Não falava uma palavra português. Eu não falava alemão, embora seja de ascendência alemã, mas falava inglês. E ele também. E de repente começamos a nos entender muito bem. O Santos Pateiro, como a gente fala. Eu fiz o programa. Cantei a música, ele me apresentou muito bem. Me falaram, mas não entendia nada, mas me falaram, poxa vida, mas Rony caprichou na sua apresentação. Cantei a música, aí chamaram um comercial. Eu fui para a coxia. Escutar ali por Rony. It was not that good. Não foi tão bem assim. Falou, não, ao contrário. Mas não é bu? Não, não é bu, é bis. Foi a minha primeira frustração e, ao mesmo tempo, a minha primeira alegria, porque, poxa vida, eu cantei a música de novo. Eu queria fazer uma distinção em relação ao Ted Lee, cantor, e o cidadão que abriga dentro dele esse produto, que é o Ted Lee, o Wolfgang Rohr. Esse era, na verdade, um irmão. O Ted e eu tivemos uma ligação de afetividade muito grande por muitos anos. Era como se fôssemos parentes. E nos grandes eventos da minha vida ou da dele, um estava presente. Me lembro muito bem quando eu recebi, em 1968, o título de cidadão paulistano. A primeira pessoa que esteve comigo foi ele. Ele cantou, ele era uma pessoa divertida, um ser humano de primeira grandeza. Então, falar do Ted, para mim, é confuso, porque eu tenho o Wolfgang na minha cabeça também. Esse meu querido irmão, que me devolve a juventude hoje, se lembrando de mim. É um grande cara, pode ter certeza.
Aí começou o sucesso. Eu comecei a fazer o programa do Rony com bastante frequência e outros programas da Record. Eu não conhecia Roberto Carlos. Quando me apresentaram o Roberto Carlos, eu levei um choque. Falei, cara, que coisa. Ele na época já, ele tem um carisma, um brilho, é impressionante, você sabe? Me impressionou, realmente me impressionou. Ele falou, eu falei, ele não entendeu o que eu estava falando e eu não entendi o que ele estava falando. Mas foi uma coisa que me impressionou. Com poucas pessoas aconteceu isso. Foi muito estranho. Deve ser alguma coisa espiritual, não sei. Não sei explicar, também não quero buscar explicação. Só sei que foi impressionante o primeiro contato. Não sei o que ele sentiu, não sei. Nunca falamos sobre esse assunto. O Rony Fon, o programa dele era no sábado, aos sábados. E o Roberto Carlos aos domingos. E cada um tinha a sua turma. A entrada da TV Record não tinha entrada para o artista. O artista chegava de carro, de táxi, como eu chegava de táxi, entrava pela mesma entrada, ou seja, a entrada de artistas era ao lado da entrada do público, ponto. Você pode imaginar como que estava a entrada dos artistas, assim, de público. Aí, quando eu cheguei para o programa do Roberto Carlos, eu tinha feito no sábado o Rony Fon e fiz no domingo o Roberto Carlos. Eu não entendia nada ainda, mal falava português e muito menos estava acostumado a esses movimentos diferenciados, Roberto Carlos, Rony Fon. Eu fiz, fui chamado, eu fiz. Mark Lázaro não se incomodou com isso porque não achava que a concorrência era muito importante. Apenas tinha essa concorrência entre um programa e outro. Né? O artista tem essa vantagem. Eles são concorrentes perante o público, mas são amigos, né, atrás do palco. Meu amigo quase não conseguia entrar para o programa do Roberto Carlos. E não foi sucesso, não. Mas eu apanhei. Porque como eu poderia ter a coragem de fazer Roberto Carlos se eu fiz primeiro o Rony Fon? Isso era inadmissível. Estranhei esse movimento hostil, mas entrei, porque não entendia nada que o pessoal estava falando para mim. Quando eu entrei, eu recebi, aí sim, recebi uma vaia linda, maravilhosa. Em todas as vozes, primeira, segunda, terceira, quarta, mas foi impressionante. Aí o Roberto assustou. E ele falou, meu amigo Ted Lee, nunca na minha vida recebi um aplauso tão grande como naquele momento. Foi impressionante. Meu amigo, e esse alemão é uma brasa, morre. Meu amigo Ted Lee, você conquistou coisas que eram impossíveis de conquistar na época da Jovem Guarda. Quem cantava no Rony Fon não cantava no Roberto Carlos. E você cantou nos dois programas. Foi muito bacana, ele foi aplaudido. Quando ele saiu, eu tive dificuldade de segurar, porque as meninas queriam arrancar a roupa dele, tirar pedaço da camisa, pedaço da calça. Quem diria, um moço que sai lá de Berlim, da Alemanha, vem pro Brasil e se torna esse ídolo. Eu levei muita mordoada para colocar ele no carro para a gente sair. Então era a popularidade daquele programa, que por acaso o Ted cantou ali, porque a gente conseguiu infiltrar. Ser seu amigo é uma honra pro Serjão. Parabéns por essa homenagem, você merece tudo. Aí Roberto também tinha um programa no Rio de Janeiro. Eu também participei bastante, tanto do Rio como também em São Paulo. Podia fazer Rony Fon e Roberto Carlos, aí depois ele me apresentar como amigo, não tinha problema nenhum. Cantei com Aguinaldo Royal, cantei Ave Maria no Morro. Foi a primeira música em português que eu gravei. Imagina eu cantando essa música com Aguinaldo Royal.
Arnaldo Raiol, para mim, até hoje é um dos melhores cantores que o Brasil já viu. É uma capacidade vocal fantástica, fora o carisma dele. Ele foi muito simpático, me apresentou muito bem também, e nós cantamos essa música junto, e foi um grande sucesso, virou reportagem, eram os musicais. O pessoal ficava em casa para assistir os programas, era quase uma religião. Olha, eu gosto do Rony Fon, então assista Rony Fon, semanalmente. Eu gosto do Astro do Disco, porque apresenta cantores da época muito famosos, tudo que tinha de nome, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Arnaldo Raiol. Era um programa fantástico, uma bruta de uma orquestra. Só para você ter uma ideia, o programa era depois da família Trapo. A gente ensaiava, porque era tudo ao vivo. Não tinha esse negócio de vídeo, na época nem tinha isso. Então era tudo ao vivo. A gente ensaiava nos bastidores para o programa Astro do Disco. E estava rolando a família Trapo. Aí, isso na TV Record Consolação. Tinha o cenário da família Trapo, comercial. Como vinha comercial, aí virava o palco e estava pronto o programa Astro do Disco com Ciro Pereira na batuta. Era uma orquestra completa. Então eu fiz muito. Aí sim, cantando a minha música, mas principalmente o produtor do programa gostava que eu cantasse músicas também da época de sucesso. Música do Frank Sinatra, Tom Jones, Neil Diamond, aqueles artistas que faziam sucesso na época, eu comecei a ser cover também. And taking my eyes above you, you've been like heaven to touch. Oh, I want to hold you so much. Na Record eu fazia Rony Fon, e de noite eu fazia, porque era no sábado, e de noite eu fazia Astro do Disco. E claro que também as outras emissoras também tinham programa. Tinha Almoço com as Estrelas, tinha na TV Cultura. Eu cheguei a fazer 5 programas de televisão num dia só. Loucura total. Principalmente a programação da TV Record, por causa do Mário Bonfilho, meu empresário, e por causa do Marcos Lázaro. Na realidade, o movimento Jovem Guarda não era apenas de um programa com o mesmo nome, de Roberto Carlos Jovem Guarda. Jovem Guarda era um dos maiores movimentos musicais e de comportamento do Brasil. Jovem Guarda influenciou uma geração. E todos os programas daquela época fazia parte do movimento Jovem Guarda. Durante 2 anos, eu fiz parte da turma dos Incríveis. Realmente era a maior banda, até hoje considerado uma das maiores bandas que o Brasil já teve. Impressionante a versatilidade, a musicalidade, principalmente do Manito. Eu não estou desmerecendo nem Risonho, nem Mingo e muito menos o Netinho, que para mim até hoje é um dos melhores bateristas que a gente teve. Queria contar uma passagem assim rápida, porque foi muito importante a época da Jovem Guarda, em que o programa Jovem Guarda com Roberto Erasmo e Vanderleia estouraram, né? A TV Excelsior contratou os Incríveis para fazer frente à Jovem Guarda, veja só.
E o time da Jovem Guarda era muito forte, muito forte. Tinha artistas assim, que até hoje estão aí fazendo sucesso. Nós tivemos que montar um time também forte para fazer frente à Jovem Guarda. Um programa muito bem produzido na TV Excelsior. Brancato Júnior era empresário e produtor. A gente era muito unido, todos. Fazíamos parte também da Jovem Guarda. E nesse time que a gente montou na TV Excelsior para fazer o programa semanal todos os domingos, do programa dos Incríveis, tinha um cara que era assim um sucesso tremendo, bonitão, alto, elegante, fino mesmo, um cara com quem eu criei uma amizade maravilhosa, muito carinhosa, muito gostosa, que dura até hoje. São quase 60 anos de amizade desse querido amigo, cantor fantástico chamado Ted Lee. Tinha quadros assim muito bem elaborados. A gente não apenas apresentava sucessos, não, realmente um programa bem produzido, ao vivo. Era demais, o programa era demais. A gente trocava de roupa, a gente fazia situações assim diferentes, meio teatrais até. Meu amigo Tony Angeli, eu cantava ópera com ele. O que eu posso falar desse grande amigo Ted Lee? Tudo de bom que há nessa vida está dentro do coração dele. Pode ter certeza disso. Grande cantor, grande intérprete, uma pessoa maravilhosa, de um caráter maravilhoso, amigo. Na época dos Incríveis, daquele programa, que nós fizemos um trecho daquela ópera, Il Barbiere di Siviglia. Eu cantando a parte em alemão e ele cantava a parte em italiano. Eu me sinto feliz e orgulhoso de ser seu amigo. Obrigado por tudo aquilo que nós fizemos juntos. E o Ted Lee sempre presente com a sua elegância, com a sua beleza, com o seu vozeirão. Muito sucesso aí, Ted. Grande abraço. Fique com Deus. Não foi só a música que me segurou aqui no Brasil. Claro que os programas que eu fiz me ajudaram a me apresentar em todo o Brasil, fazer show. Então, parece que o público brasileiro gostou, pelo menos me recebeu muito bem. Bom, isso é típico do brasileiro. Ele é hospitaleiro, ele é muito gentil. Mas eu cantei num clube chamado Clube Esso. Era na 7 de abril, no último andar de um prédio lá, perto da Praça da República. Eu me apresentava lá com a minha banda. Eu tinha uma banda de 10 pessoas, realmente com naipe de metais também. Era uma banda completa que me acompanhava nos meus shows. E uma vez por semana, quando a agenda permitia, eu me apresentava no Clube Esso. Cantava a música do Dean Martin. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me that sometime is now. Exatamente, everybody loves somebody sometime. Sempre alguém se apaixona por alguém em algum lugar. Exatamente, me apaixonei. Tem uma moça morena maravilhosa, linda, de olhos verdes, de uma beleza assim estonteante, que pelo menos o alemão aí começou a bater o coração mais forte. E ela sempre dançava com o mesmo cara, eu ficava... Eu nem conhecia a moça, já comecei a ficar com ciúmes. Depois, graças a Deus, descobri que era irmão. E eu me aproximei
por intermédio do meu primo, que ele não foi cupido, porque não tem cara de cupido, não, mas ele foi o responsável, ele teve a coragem de me apresentar para a moça. E aí começou um flerte, começamos a namorar, e nunca brigamos. Isso era simples a explicação. Ela não falava alemão, eu não falava português. Então era tudo no dicionário. Depois nós casamos e tivemos 3 filhos. Hoje tenho 3 netas também. Infelizmente a minha esposa já faleceu. Mas foi assim que eu conheci esta menina de Barretos. Já foi rainha da Festa do Peão de Barretos. E por isso eu tenho hoje uma ligação muito forte. A gente ia muito para Barretos também. E cantei também lá na Festa do Peão. Não foi apenas a música que me segurou no Brasil. Em 1968, eu casei, fiquei mais um ano aqui e aí eu recebi um chamado da Alemanha, da gravadora Polydor, para gravar e para me apresentar na Alemanha de novo. Aí eu voltei para a Alemanha em 1969 com minha esposa grávida do meu primeiro filho. Fui contratado por uma grande editora musical chamada Bude Music Berlin e foi produtor do primeiro disco da Polydor, em alemão. Oh Christina, du alleine bist meine Bambina, oh Christina, oh Christina. Du alleine bist meine Bambina, oh Christina, oh Christina. Du bist mein Souvenir aus Messina, oh Christina. Foi um iê batata, né? Pum. Mas legal, música bacana, simples de cantar, sabe aquele troço tipo chiclete? Canta uma vez. Tá? E graças à editora muito influente e à gravadora Polydor mais influente ainda, eu comecei a fazer televisão. E tinha um programa na TV alemã que era apresentado para a Alemanha, Suíça e Áustria, ou seja, todos os países da língua alemã, chamado Hitparade. Dieter Thomas Heck, Hitparade. Durante 30 anos esse programa foi um dos mais vistos, nas melhores músicas apresentadas. Eu entrei logo na parada, em 5º lugar, e me apresentei diversas vezes nesse programa, que me projetou muito legal. E outros programas de TV também. E fora outros compromissos que eu tinha na Áustria, Luxemburgo. Por que Luxemburgo? Luxemburgo é interessante também, é um país bem pequenininho, mas tinha, e até hoje, tinha as maiores e mais importantes emissoras de TV e rádio. Rádio Luxemburgo, quem tocava no Rádio Luxemburgo era ouvido na Europa toda. Eu tive o prazer de visitar Luxemburgo e visitar esses programas, tanto de rádio como de televisão. Além dessa O Christina, eu gravei uma música dos Beatles. Dos Beatles, em alemão? Graças ao meu empresário, editora musical, Bude Music Berlin. Eles eram representantes dos Beatles, entre outros artistas internacionais, para todos os países da língua alemã. Aí eles conseguiram a autorização para eu gravar Maxwell Silberhammer em alemão. E também foi um sucesso, foi legal. Na época era comum artistas se juntarem e artistas famosos, produtores, músicos famosos, criavam grupos musicais, pseudônimos. Eu fazia parte exatamente de um grupo deste, chamado Rotation. Era o meu produtor, dono da editora musical,
um grande apresentador de rádio na época não chamava-se DJ, era realmente moderato, era apresentador, tinha um cantor, enfim, éramos em 4. E na época, um grande sucesso dos Beatles era Obladi Oblada. A gente roubou escandalosamente o andamento, o ritmo da música e fez uma música chamada Ratatá. Se você me pergunta o que quer dizer ratatá, o que quer dizer a letra, não diz absolutamente nada. A gente gravou essa música e só essa música. Uma música. E aí apresentou para Polydor, uma das mais famosas e mais influentes gravadoras. Gostaram. Mas tudo bem, vamos fazer um compacto. Mas como que você vai fazer um compacto com uma música? Não tinha outro lado, não tinha lado B. Não, mas vamos lá, vamos lançar. Aí a gente fez um lado B fajuto, só instrumental, só para conseguir fazer a bolacha, senão não dava para lançar o disco. Na hora que o disco estourou, Polydor, influência mundial. Mandaram esse disco para a França, para a Itália, até para o Japão. Chegou na parada de sucesso em primeiro lugar. Mas cadê essa turma para se apresentar? Cadê? Recebemos um convite do Olympia de Paris para se apresentar. Mas cadê a turma? Um já estava, sei lá, viajando. O grupo foi embora, mas fez muito sucesso. Então, essa foi a minha incursão assim com outro pseudônimo. A minha carreira na Alemanha estava legal, mas eu queria mesmo voltar para o Brasil, né? Eu gosto do churrasco, do arroz e feijão, da praia, da temperatura, do povo. E principalmente a minha esposa também estava com saudade do Brasil, queria apresentar o primeiro filho. Gente, vocês têm que imaginar, isso foi em 1970. A minha esposa, barretense, 42 graus de temperatura é normal. No verão, lá, 40, 38, 40 graus é normal. Ela foi para a Alemanha e pegou o inverno mais rigoroso dos últimos 60 anos. Chegamos a 25 graus abaixo de zero. Imagina onde estava a saudade dela do Brasil. E a minha também. Eu queria retomar a minha carreira. Eu vislumbrava uma carreira melhor no Brasil do que na Alemanha. Aí nós voltamos para o Brasil, em 1970. O primeiro programa que eu fiz foi da Hebe Camargo, para contar a minha história, porque na época não era comum. Hoje, um artista brasileiro se apresenta na Europa, é a coisa mais comum do mundo, ninguém fala mais sobre isso. Só fala quando ganha um Grammy, quando consegue uma coisa extraordinária lá fora. Agora, na época não, não era comum. Cantor que fazia sucesso no Brasil se apresentar lá fora. Então, no programa da Hebe, eu contei a minha história. O colega de programa na época era o pessoal do tricampeonato, né? Era Rivelino, o Rei Pelé e tal. E eu contei em 2 blocos, na época, ocupar 2 blocos do programa da Hebe era um acontecimento. Então eu contei a minha história no programa da Hebe e retomei a minha carreira no Brasil em 1970. Eu retomei a minha carreira no Brasil, no programa da Hebe, e foi para a Polygram, né, que era também do mesmo grupo Polydor. Eu contei para o produtor da época, da gravadora, a história do Ratatá. Então, tá bom, então vamos gravar isso em português. Aí eu pedi para meu amigo Rony fazer a versão, e Rony Fon fez a versão do Ratatá. Ele fez uma letra bacana em português. Gravamos a música. Comecei a
divulgar os programas do Chacrinha, do Bolinha. Participei também do Almoço com as Estrelas, Clube dos Artistas, Astros do Disco. Fiz toda a programação musical de todas as emissoras brasileiras na época. Uma editora musical comprou os direitos originais do Ratatá. O que eles fizeram? Lançaram o disco. Em inglês, comigo. Eu tinha, na mesma época, tinha 2 Ratatá. Um em português com Ted Lee e o outro em inglês com Rotation. Eu estava fazendo concorrência para mim mesmo. Adivinha o que aconteceu? Rotation foi mais sucesso do que meu Ratatá em português. Aí eu gravei outra música em português também. Comecei a gravar um pouquinho mais em português. E aí foi continuando, fazendo a minha carreira, gravando disco e realizando shows. Eu também, na época, comecei a ser convidado também para outros programas. E recebi um convite que me honrou muito, até hoje sou muito grato, de um rapaz chamado Renato Aragão, que tinha um programa na TV Tupi. Eu fiz muito com Zacarias, Dedé e Mussum. E aí começaram a se chamar os Trapalhões. Deve ser por causa do meu sotaque, claro, eu fui escada, né? Escada é aquele cara que solta uma frase e o outro começa a gozar na cara, fazendo gracinha em cima de mim. Foi isso aí. E o Renato gostava muito. Me enrolava muito com texto, às vezes ele tirava sarro. Mas eu gostava muito de fazer esse programa. Foi legal, foi bacana. Aí eu fui convidado para fazer parte do show comemorativo 40 anos Jovem Guarda. Quem organizava isso na época era Eduardo Araújo. Esse Ted Lee, que é uma pessoa humana maravilhosa, que é gente maravilhoso, cantava barbaridade. Faziam parte desse movimento não, desse show, Rony Fon, Jerry Adriani, Silvinha, Martinha e Eduardo Araújo. E outros cantores que se destacavam na época na Jovem Guarda. Mas o elenco fixo era exatamente essa turma. Foi um grande sucesso também. Eu gostava muito de fazer. E o Jovem Guarda é impressionante, 40 anos Jovem Guarda. Hoje, você fizer um show Jovem Guarda bem elaborado, vai fazer sucesso. Porque ela atravessou gerações. Se chega a fazer 40 anos, não era só a geração que curtia o Jovem Guarda quando era jovem. Já eram pais e passava isso também para os filhos. Nós fizemos um show no Shopping Center Norte, quase desmontamos aquele Shopping Center lá. Queria deixar aqui o meu abraço sincero ao meu grande amigo Ted Lee. Foi muito bom, foi gostoso de fazer. Chitãozinho e Chororó faz parte da minha vida muito forte. Adoro esses dois. Também quando eu começo a falar dos dois, também me emociona também. Eles estavam no início de carreira e a gente fazia parte de uma caravana, Se Abra com Sorte. Tinha o carnê do Silvio Santos, na época, que era o principal carnê, e tinha esse Se Abra com Sorte. E normalmente se vendia carnês promovendo o show. Chegar na cidade, fazia o show e aí se vendia os carnês. Tinha os vendedores junto, era tudo uma turma. A gente fazia show quinta, sexta, sábado, domingo. Principalmente no estado de São Paulo, também fomos até Paraná, fomos até Goiás também. E aí eu conheci Chitãozinho e Chororó, eu acho que eles tinham respectivamente 15, 13 anos, 12 anos. Nessa época a gente era backing vocal do Ted Lee. É mole, na nossa infância a gente se conheceu numa caravana que a gente fazia parte. E estar no palco com o Ted realmente era uma grande alegria porque
A gente aprendeu muito, né? A postura dele no palco sempre foi maravilhosa, cantava muito bem já naquela época, e com certeza os anos se passaram e o Ted está cada vez melhor. Eu viajava com meu carro, depois consegui comprar uma banheira chamada Galaxy. Eles gostavam de viajar comigo. Ou com o empresário Geraldo Meirelles. Grande empresário, grande apresentador, grande incentivador da música sertaneja mesmo. Inclusive foi ele que deu o nome Chitãozinho Chororó. Que o Ted é um cara muito especial na nossa vida. No começo da nossa carreira, ele nos mostrou um repertório maravilhoso da música country. Eu fechava o show e cantava uma música chamada Xambalá. Well, I can see no trouble, I can see no rain on the road to Xambalá. Wash away my sorrow, wash away my shame with the rain in Shambhala. Hey, yeah, 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 yeah. Eles gostavam dessa música. E o Chororó acompanhava, às vezes pegava uma guitarra elétrica. Eu acho que na época foi a primeira vez que ele pegou uma guitarra elétrica e fazia o solo. Muito bom, mas eles sempre eram fantásticos, bons músicos, desde moleque. E entre elas, nós escolhemos uma para fazer uma versão que se chama Nascemos para Cantar. E até hoje é um grande sucesso nosso, nós conhecemos essa música através do Ted Lino. O Chororó um dia ligou para mim, Ted, quem é o compositor? Eu preciso comprar os direitos, a gente quer gravar essa música em português, porque a gente gostou muito. E nos anos 80, e não sei exatamente quando, eles se apresentavam num show no Palace. Foi a primeira dupla sertaneja a se apresentar no show de Palace. E eu fui ver esse show. Aí eles gravaram essa música, eu fiquei muito contente. Aí eu fiz um programa também, foi um programa que eles tinham na TV Record e a gente se apresentou junto. Eu cantando em inglês e o Chitãozinho Chororó cantando em português. Bora lá! Well, I can't see no trouble, I can't see no rain to the road to Shambhala. I said, I can't see no troubles, I can't see no rain to the road to Shambhala. Everybody! Grande Ted Lee! Beijão pra você, muita sorte, sucesso, Ted. Valeu, amigo, um abraço. Foi essa a minha história com o Chitãozinho Chororó. Eu fui contratado para fazer um show em Santos. Um show. Começou aqui 8 horas. E tinha outro show marcado para as 11 horas em Campos do Jordão. Para mim, eu não sabia nem onde era Campos do Jordão. Né? Santos eu sabia porque ia muito para a praia também. Fiz o show em Santos, legal, bacana. Aí nós pegamos um carro de luxo, perua, Kombi, para ir para Campos do Jordão. Eu nem sabia onde que era Campos do Jordão. É Serra, né? O show estava marcado para as 11 horas. Só que dentro da Kombi tinha tudo, né? Tinha os instrumentos, tinha a banda, tinha os instrumentos, tinha tudo. Ou seja, tem que montar ainda em Campos do Jordão o show. Não era como hoje, né? Os artistas chegam, fazem show em Jaguariúna, no rodeio de Jaguariúna, e depois vão para outra cidade, ou um show em Barretos, na festa do peão de Barretos, para 50 mil pessoas, show maravilhoso, sai de lá e vai para outra cidade, pega avião, vai. É moleza porque tem diversas estruturas. Na época não era bem assim. Aí chegamos em Campos do Jordão, 11h30 da noite. Eu tinha que montar o trem ainda, o show. Tinha um público enorme esperando, umas 10 pessoas. Bilheteria, né, lotada.
Mas depois fiquei sabendo que realmente vendeu tudo. Só que o pessoal foi embora, porque o artista não estava lá. Mas tinha uma turma de 10 pessoas que queriam realmente bater nessa turma, que foi prometido para fazer um belíssimo de um show, e só que não compareceram. Mas nós comparecemos, cansado pra cacete por causa da viagem lá, de Piruba Kombi lá, legal. Não, vamos montar, vocês vão montar isso aí. Vocês vão fazer o show. Tá bom, a gente fez o show. E os caras, só homem. Só tinha homem. Pé da vida, louco para pegar a gente, né? Isso era comum também, né? Artista apanhar no interior não era privilégio de um artista, não. Dependendo do comportamento do artista e do ciúme da galera, o pau comia, né? Mas aí não foi por ciúmes, não, mesmo porque não tinha mulher para ter ciúme, não. Só tinha homem. Cantei, fiz o show completo, fui obrigado a fazer, gostei, arrumei 10 amigos. De inimigos viramos amigos e acho que fui embora de 4 horas da manhã, meio torto, porque tomamos todo depois com a turma. Mas isso foi uma coisa realmente engraçada quando a organização não é tão perfeita como deveria ser, porque o artista tem a obrigação de respeitar o público, né? Fechou um show, tem que comparecer. A carreira artística ela é muito instável, né? Então, eu com a família, a minha responsabilidade evidentemente aumentou, né? E aí comecei a trabalhar também numa indústria metalúrgica. Comecei como promotor de vendas e depois saí desta indústria depois de 20 anos como diretor de marketing. E sempre cantando, continuava fazendo essa caravana, por exemplo, eu já trabalhava na indústria e fazia aos fins de semana, fazia esse show. Eu me apresentava no programa dos Incríveis, dos Trapalhões, e sempre trabalhando também e garantindo realmente o sustento da minha família. Eu conheci o Ted Lee nos anos 90 no rodeio. E a partir daquele nosso primeiro encontro, a gente sempre esteve juntos, sempre mantivemos contato. Nós fizemos uma live em plena pandemia, onde a dupla Peron e Ted Lee foi o sucesso da live. O Peron imitando aí os vários personagens que ele consegue recriar de uma maneira extremamente competente. E o Ted Lee fazendo uma viagem musical dos clássicos da música americana, dos clássicos da MPB. E o Ted, acima de tudo, é um ícone da música popular brasileira e um ícone, com certeza, da música mundial. Mas nunca desisti da carreira, nunca. Hoje eu apresento um espetáculo chamado Memories. And now the end is near, and so I face the final curtain. Por que Memories? Memória. Porque eu acho música faz a gente lembrar os momentos mais importantes da nossa vida. Não existe pessoa, eu acredito, no mundo que não tenha uma ou algumas músicas marcantes. I did what I had to do and saw it through without exemption. E música tem exatamente esse poder, né? Por isso tive a ideia de montar um espetáculo Memories. Porque sempre tem alguma música que fez parte da novela da nossa vida, foi trilha sonora da novela da nossa vida. E busco músicas internacionais, principalmente, de
artistas que marcaram época e músicas que marcaram época. I did it my way. If there were a chance, I'm sure you did. But I bit off more than I could chew. E o sucesso realmente é emocionante. Eu canto algumas músicas, o pessoal está chorando. Eu achava que canto tão mal assim que o pessoal está chorando, não, mas porque realmente é emoção. O repertório de Memories tem Tom Jones, Frank Sinatra, Elvis Presley, os Beatles, Bee Gees. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Então, isso apenas para mencionar alguns nomes de artistas que efetivamente marcaram época e marcaram a nossa vida. The record shows I took the blows and did it my Então, por isso eu faço questão de apresentar este espetáculo emocionante chamado Memories. Quando ele veio para o Brasil e a gente precisava do visto dele para ele poder cantar, e a ordem dos músicos era importante, sem aquele carinho, ele não conseguia cantar, nós tínhamos que conseguir a cidadania dele aqui no Brasil. E aí tá lá, eu novamente entrando no pedaço para ver como é que eu vou fazer isso. E era problema militar, e tudo que foi solicitado, eles cederam. E teve uma entrevista que ele tinha que fazer com o diretor do DOPS, que era o Departamento de Ordem Pública Social, ali na Estação da Luz, né? Não era o prédio. Eu não lembro agora o nome dele, depois eles podem acrescentar. E chegamos lá, era o temido delegado, que era o terror. Ninguém gostava dele. Eu falei, bom, Ted, vamos tentar, porque ele tem que dar uma assinatura dizendo, olha, você é pessoa digna, honesta, porque com essa certidão a gente vai ao Itamaraty pedir a sua cidadania. Chegamos na frente do
do delegado. Sentado na mesa, eu e o Ted, nós conseguimos, eu falei para ele, olha, isso que é o Wolfgang von Bohr, que o nome dele é esse, Wolfgang von Bohr. O delegado olhou, tudo mais, mas, doutor, o nome de artista é Ted Lee. Aí ele falou, Ted Lee? Pegou, tirou uma folha em branco, faz uma autógrafa para mim, por favor, que a minha filha adora você. Naquele momento, começou, ele já tem uma recomendação, né? E com essa recomendação, nós fomos ao Rio, fomos ao Itamaraty, Rio Branco, Palácio Rio Branco, para conseguir ir lá outra vez, diplomaticamente. O Ted ia, falava com todo mundo. Chegamos a cantar um pouco no salão de entrada, o pessoal achou estranho. Que tudo que você faz diferente chama atenção, e é uma maneira. Ele cantou. Depois nós fomos lá ao Itamaraty, e ele começou a falar alemão com um diplomata, e no fim o diplomata acabou concordando, e também conhecia ele da televisão. E aí deu carinho. Nós saímos dali, na rua, aí o Ted começou, no meio do canal, ali perto da Palácio Rio Branco, no Rio, começou a cantar, todo mundo olhava para ele, ele estava tão feliz, que ele não falava português, só bom dia, boa tarde e cerveja. É o que ele sabia fazer. Então ele estava tão feliz que ele cantava, pulava de alegria, falou, nossa, eu consegui. E aonde os músicos veio, e aí a partir daí toda a coisa andou.